Irmãos, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Todo mundo tomou bastante café ali fora? Até demais, né? Então, queria me apresentar aqui, o pastor Rodrigo. Obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui nessa expressão do corpo de Cristo, trazendo um pouco daquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração. A próxima série da Igreja Atos vai ser falando sobre unidade, então já veio bem a calhar sobre isso. A gente vai encerrar o ano falando sobre a unidade do corpo. Na última reunião com os líderes eu falei sobre essa necessidade da unidade, então muita coisa vai ser trabalhada aqui também, e de fato é algo que Deus ele tem trabalhado no meu coração de forma mais prática, é sair do que transcende, do que fica apenas no subjetivo e vir para o chão da fábrica, para a prática de como é ser igreja de fato. E é isso que o Senhor tem trabalhado no meu coração, e eu queria trazer isso para vocês nesse tempo. Como o pastor Rodrigo disse, né, nós estamos conectados aqui a alcance pelo Rafa e pela Dai, que estão sendo pastoreados por mim lá nesse tempo. O contrato deles está acabando, então eu vou devolver. Brincadeira. A gente vindo para cá, eu já falei, eles estão, não, a gente vai, então vou mudar para tal lugar. Não, não vai mudar não, vocês estão, o Senhor me disse que vocês têm que ficar ali até ele voltar, ele me disse. Então, assim, que honra, né, essa conexão muito boa. Eu estou aqui com a minha família, minha esposa Nicole, que está aqui, e a Alissa, que já deu perdida aí, mas vocês já viram ela, né, com a dança profética aqui na frente, né? Então, vocês já viram aqui como é que funciona. Então, prazer, eu sou pastor plantador da igreja Atos lá em Vila Velha, plantei aquela igreja juntamente com a minha família, com a minha esposa. Nós estamos lá, se eu não me engano, 3 anos e 8 meses, e o Senhor também tem feito algo nessa expressão do corpo de Cristo lá, e eu queria, né, de fato, que vocês se sentissem abraçados pela Atos, e se vocês forem ao estado do Espírito Santo, cidade de Vila Velha, vocês são nossos convidados para estar lá, né? Conhecer não somente a igreja, né, mas a minha casa. Não vai todo mundo de uma vez só, tá? Vão em caravanas, pequenos grupos, para a gente poder conseguir receber vocês bem lá. Amém? Então nós vamos trabalhar sobre o tema unidade, que vocês já iniciaram ontem à noite, e eu quero falar sobre a unidade do corpo, ou seja, um só corpo, a unidade que do evangelho que o Senhor nos deu. Então, uma jornada pela carta de Efésios sobre a unidade, sobre a diversidade e a maturidade do corpo de Cristo. Então, nós vamos falar sobre isso. Se em algum momento, né, foi me pedido para eu dar uma pregação /aula, eu sou professor de teologia desde o ano de 2016, né? Agora eu leciono apenas na igreja, graças a Deus por isso. Mas se eu, em algum momento, falar rápido demais, porque às vezes é muito conteúdo para pouco tempo, então se em algum momento eu falar rápido demais, vocês falam, pastor, bebe um pouco de água aí, ou então, já está acostumado, né? Repete. Então, é porque a gente começa, ainda mais de manhã, você começa presbiteriano, depois você fica meio batista, e no final talvez você fica meio pentecostal. Só não pode virar neopentecostal, porque aí é o problema, né? Mas a gente vai aquecendo aqui, mas eu vou me policiar. Eu não sei se vocês estão com o costume aqui de perguntas e respostas, mas eu acredito que no final de cada sessão, se houver a necessidade de esclarecer alguma coisa, também eu acho que é importante, porque, como eu disse, o intento dessa mini conferência, né, como o pastor Rodrigo me disse, é para que a gente possa, de fato, sair esclarecido aqui sobre a unidade da igreja. Vamos abrir lá, então, ler o texto. Efésios, capítulo 4. Me ficou incumbido essa responsabilidade. A carta aos Efésios, irmãos, ela é, como diz alguns teólogos, ela é o suprassumo da teologia paulina para a igreja. E você vai perceber aqui nessa manhã como que ela é mais prática do que transcendente. Como que a espiritualidade ela está de fato naquilo que é ordinário, segundo a perspectiva divina, do que daquilo que apenas, né, sai do nosso controle, digamos assim. Então, Efésios, capítulo 4, vamos ler
a partir do verso 1. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Vou voltar lá, Efésios 4, 1 ao 6. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e com toda, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Curve sua cabeça, vamos orar nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente em nosso meio, porque nós estamos aqui unidos em teu nome, nós levantamos o teu nome aqui neste lugar, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus neste lugar. Nós submetemos a nossa mente, o nosso coração e levamos cativo a obediência a Cristo, para que a tua palavra tenha soberania, supremacia sobre as nossas vontades nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor, o teu Espírito que habita em nós, possa ser esse mediador e que a tua palavra venha nos ferir de fato, porque nós sabemos que o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos fere para a morte, mas o Senhor nos fere para a cura. E nós pedimos que o teu bálsamo venha ser derramado sobre nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender todas as dimensões da tua vontade, todas as dimensões do teu amor, para que juntamente com todos os santos nós possamos compreender a largura, a altura e a profundidade de quem tu és. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ter um entendimento iluminado pela tua palavra e pelo teu Espírito, a fim de que nós possamos compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade para a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos porque é um privilégio nós estarmos aqui neste lugar. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a tua luz, para o reino do seu amor. Nós que estávamos mortos e perdidos em nossos pecados, mas o Senhor, com a tua longanimidade, com a tua graça, o Senhor derramou sobre nós a tua vida e soprou sobre nós a tua própria vida, o teu fôlego de vida, e nos libertou. O escrito de dívida que era contra nós, o Senhor cravou na cruz, e hoje não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós somos privilegiados porque o Senhor nos libertou e nos torna participantes da tua obra, Pai. Muito obrigado, porque nós não tínhamos condições de nos achegar a ti, mas o Senhor se achegou a nós. Nós não tínhamos como nos conectar contigo, mas o Senhor se conectou a nós por intermédio do teu Filho. Obrigado, porque o Senhor tem nos amadurecido e o Senhor tem nos tornado um edifício de pedras vivas, a fim de que nos tornemos o teu santuário espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado. E que até que o Senhor venha, ou até que nós possamos adormecer em Cristo, que a tua obra possa ser completada, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira sessão, nós vamos trabalhar então o tema Um Só Corpo, falando sobre a unidade do Evangelho que Deus nos deu. Nessa primeira parte, eu vou focar aqui nos 3 primeiros versículos que foram lidos agora, capítulo 4, do 1 ao 3, quando o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, a partir do capítulo 4, ele vai fazer uma transição doutrinária. Quando nós lemos todo o livro de Efésios, essa carta de Efésios, quando nós estudamos
teologicamente falando, essa carta, nós vamos ver que os comentaristas, eles fazem essa distinção entre os capítulos 1 a 3 e os capítulos 4 a 6. Então, nós temos aqui duas partes da carta que Paulo está estabelecendo aqui à igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, nós temos do capítulo 4 ao 6 uma transição doutrinária. No capítulo 1 ao 3, vai falar sobre o privilégio de recebermos as riquezas por sermos essa nova sociedade de Cristo. Então, no capítulo 1 ao 3, está falando sobre o indicativo, ou seja, aquilo que Deus fez. Do capítulo 1 ao 3, vai falar sobre as riquezas que nós recebemos por nos tornarmos, ou melhor dizendo, por sermos tornados a nova sociedade de Deus. Então, vai falar sobre a salvação. Então, assim, eu não conversei com o pastor Rodrigo sobre isso, mas acredito que nós pensamos igual, que a salvação ela é monergista, que é uma obra exclusiva de Deus. Nós não tínhamos como nos achegar a Deus. Foi Deus que se achegou a nós. Então, nos capítulos 1 ao 3, o que o apóstolo Paulo está falando é justamente sobre essa obra monergista. É uma ação exclusiva de Deus, como o próprio livro de Efésios, a carta no capítulo 2, vai dizer que nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie, se glorie, mas somos feituras dele, criado para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então é isso que Paulo está tentando trabalhar aqui na igreja, dos capítulos 1 ao capítulo 3. Ele vai falar sobre essas riquezas que nós recebemos enquanto uma nova sociedade, ou seja, é um indicativo. Agora, a transição que é feita do capítulo 4 ao capítulo 6 é que ele sai do indicativo, dizendo sobre aquilo que Deus fez, e ele começa a falar dos nossos deveres enquanto igreja. Então, primeiro ele fala o que Deus fez, ele fala o que nós recebemos de graça e pela graça, o preço foi pago, mas não foi pela igreja, foi pelo próprio Cristo. Ele sai dessa realidade daquilo que foi feito e ele começa a trabalhar agora o que tem que ser feito. Tanto que nos capítulos 4 ao 6, ele vai tratar sobre o padrão moral de vida do cristão que nasceu de novo. Então ele sai do indicativo, ele vai para o imperativo. Se tem alguém aqui que é bom no português, né? A minha área de estudo é a tradução, é a exegese teológica. Se nós saímos do indicativo para o imperativo, nós saímos daquilo que é uma narrativa sobre aquilo que Deus fez e sobre o imperativo de como o cristão deve proceder. O que é o imperativo? É uma ordem. Então, como aquela frase inicial da arte aqui, não é opcional a unidade, de fato é o nosso destino. E é curioso como que nós temos hoje, principalmente na pós-modernidade, pastor Rodrigo, pessoas que dizem que conseguem ser corpo sem estar no corpo. Se a ideia de Deus é o nosso destino vivermos em unidade, como que eu posso querer viver na eternidade em unidade, sendo que eu não consigo viver em unidade agora? Na minha cabeça isso não faz muito sentido. Se nós já vivemos à sombra da realidade futura, porque é isso que a teologia vai falar sobre o já e ainda não. Existe uma obra que já foi iniciada, mas ela não foi terminada, ela não foi completada. Você já foi salvo no seu espírito, você está num processo de santificação, que é a desconstrução da forma errada, que você aprende a ser humano por causa do pecado, que é a salvação da nossa alma, mas nós seremos salvos quando o nosso corpo será glorificado e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado. Então, vê que é uma obra que já foi iniciada, é uma obra que está sendo terminada, mas ela será consumada com a glorificação do nosso corpo, que é o que Paulo vai falar da adoção de filhos. Nós já fomos declarados filhos, mas nós só receberemos a adoção de fato quando o nosso corpo for glorificado e vencermos de uma vez por todas a morte e o pecado. Então, pense comigo nessa transição, capítulo 1 ao 3. A base da fundamentação é a repetição. Então, não estou repetindo porque eu não sei o que eu tenho que falar. É para que você possa pensar juntamente comigo. Capítulo 1 ao 3 vai falar sobre o que Deus fez.
e sobre o que ele entregou para a igreja de graça. Só que dos capítulos 4 ao 6, ele já vai para o imperativo. Ele vai falar, porque Deus fez, agora nós precisamos corresponder. Paulo vai falar sobre o dever cristão, que decorre desse débito de gratidão que nós recebemos pela obra vicária, pelo sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É a morte substitutiva de Jesus em nosso favor. Então nós vamos observar aqui o início dessa carta, ela é uma carta muito importante e ela é atemporal, ou seja, ela não é só para a igreja de Éfeso, ela é para a igreja de todos os tempos. Eu sei que não foi me dada a incumbência de falar sobre Efésios nos capítulos 1 ao 3, mas rapidamente eu gostaria que nós pensássemos um pouco. Efésios capítulo 1 ao 2, na verdade, capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo ele vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, eu amo essas carteiradas de Paulo, porque ele direto e reto ele dá carteirada. Não, eu sou apóstolo porque foi Jesus que me chamou, não foram os homens que me chamaram. E havia necessidade porque em algumas igrejas eles rejeitavam o apostolado de Paulo porque ele não andou com os apóstolos. Mas Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, dos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha essa mensagem central. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou... aleluia, glória ao Senhor. Se eu falasse em línguas, eu falaria agora, mas vamos continuar. A mensagem central do capítulo 1 aqui é paz pela graça. Então esse é o ponto central da epístola, e se nós entendermos isso, nós entendemos tudo. O que Paulo está dizendo aqui é, nós precisamos ter paz porque nós recebemos a graça. E isso é o tema central da carta de Paulo à igreja em Éfeso e todos os santos, como ele disse. É o ponto central, conforme é resumido por John Stott. É uma obra histórica de Jesus para todas as igrejas, já que a obra de Jesus é unificar, é edificar uma nova sociedade que transcende as barreiras culturais. É por isso que o texto bíblico vai falar que a vontade de Deus é de fazer convergir em Cristo, ou seja, de unificar em Cristo, de reunir em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Então, a vontade do Senhor é de fazer convergir em Cristo. Então, a obra histórica de Jesus é para edificar uma nova sociedade. Quem aqui já ficou em algum momento com medo da expressão nova era? A nova era está chegando, a nova era está chegando. Irmãos, a nova era está chegando, a nova era é a igreja, é a nova sociedade que está sendo transformada e que transcende qualquer barreira cultural. Quer judeus e gentios, e Deus ele vai colocar todas essas barreiras em pé de igualdade. É por isso que o próprio Paulo vai trabalhar em várias epístolas, dizendo que não há mais distinção enquanto salvação para judeu, para gentio, para preto, para branco, para rico, para pobre, para homem, para mulher. Não existe mais isso. Na verdade, nunca existiu. Foi o homem quem criou essas distinções por intermédio da desigualdade. Então Deus, ele está guardando aqui algumas palavras-chave que vão encapsular essa mensagem. Nós só temos paz porque primeiro nós recebemos a graça. Então você está vendo aí no slide, a palavra graça, a charis, ela se refere a uma iniciativa gratuita e merecida que Deus resolveu em nos entregar e nos salvar e nos reconciliar a humanidade consigo mesmo. Qual é a diferença terminológica entre graça e justiça? Justiça é você receber aquilo que você merece. O que nós merecíamos? O inferno, a condenação. Porque um pecou, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então quem vai para o inferno não vai por injustiça de Deus, vai pela justiça das suas próprias ações.
Então Deus ele nunca é injusto. Ou ele age com justiça ou ele age com graça. Então, quando eu recebo aquilo que eu mereço, é justiça. Mas quando eu recebo aquilo que eu não mereço, é graça, que é justamente o favor imerecido. Então, nós citamos aqui Efésios capítulo 2, versículos 5 ao 8, falando, nós somos salvos pela graça. E o meio pela qual nós somos salvos é a fé. Só que essa fé, segundo Pelágio, é uma fé que o próprio homem pode produzir em si mesmo. Isso não faz sentido. A própria Bíblia diz que isso é um dom de Deus. Não está falando só da graça, está falando do conjunto, da graça por intermédio da fé. Não vem de obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, até a fé que nós temos para receber a graça de Deus foi plantada pelo próprio Deus no nosso coração. Quem está morto não procura a Deus. Quem está morto não quer se achegar a Deus. Se primeiro Deus não tivesse se achegado a todos nós. Graças a Deus por isso. Então, Ele é a nossa paz. Está escrito, tendo feito paz por meio de sua cruz. Então, isso é uma tensão teológica. Porque quando nós lemos Isaías 53, nós vamos ver que a ira de Deus recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Só que aquela ira, ela deveria recair sobre mim. Ela deveria recair sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte. Só que hoje nós não somos mais alvo da ira de Deus, mas nós somos salvos da ira de Deus que recaiu sobre Jesus. E se Jesus já recebeu a ira de Deus, a partir do momento que somos inseridos nessa realidade espiritual chamada Cristo, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã, nós somos livres da ira de Deus e agora nós somos alvos da graça de Deus. Então, é por meio dessa paz que ele vem reconciliando pecadores consigo mesmo. É uns com os outros e para consigo. Então, essa é a realidade da igreja. Deus, ele reconcilia pecadores consigo mesmo, mas ele também reconcilia pecadores uns com os outros. E essa é a cruz de Cristo. Ele reconcilia o mundo consigo mesmo, ou seja, o véu ele foi rasgado de cima a baixo, dizendo que foi Deus quem buscou e salvou aquele que se havia perdido. Mas também existe agora um imperativo, porque Deus se achegou a nós e nos reconciliou consigo mesmo, ele também quer que nós nos reconciliemos uns com os outros. É por isso que eu li lá no primeiro capítulo da carta aos Efésios. É paz pela graça. É porque nós recebemos graça, nós temos, imperativo, que viver em paz enquanto essa nova sociedade que nós chamamos de igreja. Então, essa mensagem de Éfeso, ela é central e ela pode ser sintetizada de uma forma sucinta, paz pela graça. Como que eu defino a carta de Éfeso de Paulo? Paz pela graça. Quando você estiver ouvindo Efésios, paz pela graça. Quando você estiver lendo Efésios, paz pela graça. Eu acredito que todo cristão deveria, pelo menos uma vez por semana, ler a carta aos Efésios. A gente está falando de 6 capítulos. Uma coisa que você mata aí. Se você for ruim de leitura, você mata em meia hora. 6 capítulos, né? Ouvindo, então, alguém narrando, que hoje em dia existem, né, N aí, ferramentas, isso aí, então, meu Deus do céu, eu estou na mania agora, minha esposa está, né, me zoando agora, que tem alguns canais no YouTube que eles pegam o livro, por exemplo, de Efésios e eles transformam em música, né, que é a Bíblia cantada. Aí isso aí vai de acordo com o gosto musical da pessoa. A primeira que eu achei, o cara gostava de sertanejo. Então, você tem até o gênero musical, você escolhe. Se você quer escutar a carta, né, de Efésios em sertanejo, pop, rock, indie, você vai escolher aí. Mas pelo menos uma vez por semana seria interessante se nós escutássemos essa carta aos Efésios, justamente para a gente poder entender o seguinte: eu preciso viver em paz porque eu recebi primeiramente a graça. E aqui não está falando da nossa paz para com Deus. Porque quando Jesus ele morre e ressuscita, a primeira coisa que ele fala aos discípulos chegando no cenáculo é: paz seja convosco.
Isso não é um estabelecimento de um cumprimento da igreja. Nós podemos até repetir isso e falar isso para transmitir uma verdade teológica. Mas quando Jesus ele fala, paz seja contigo, ele está dizendo, antes vocês eram inimigos de Deus, mas agora tem paz. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, agora existe paz. E porque nós recebemos essa paz, shalom de Deus, nós devemos transmitir também outro tipo de paz, que eu vou falar daqui a pouco. Então, sintetizando aí o livro de Efésios, essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, seria de fato paz pela graça. O Senhor Jesus, ele é esse elo, né, vital aí, ele vai unir a igreja com aquilo que o autor está dizendo e com a realidade espiritual. Então é por isso que é por meio dele, Cristo, é nele que essa nova sociedade ela deve existir. Então nós vamos aprofundar, sim, nos fundamentos doutrinários que sustentam essa epístola, sobre qual essa exortação, toda a exortação da epístola, né, da segunda metade, que nós vamos trabalhar aí de uma forma mais conclusiva, ela é construída. Então, primeiro é sobre a realidade vigente, depois é sobre o modo de como corresponder a essa realidade. Então, capítulos 1 ao 3 é da realidade vigente. O que é uma realidade vigente? Não é algo que nós precisamos conquistar, mas é algo que nós precisamos preservar. A realidade vigente não é algo que a igreja conquista, é algo que a igreja preserva pela clareza do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Depois é algo que nós precisamos corresponder com essa realidade. Então eu quero trabalhar um pouco mais fundo aqui, agora sim, capítulo 4, versículos 1 ao 3, onde Paulo ele vai iniciar aí esse chamado prático da unidade. Ele vai dizer, porque Deus fez o que ele tinha que fazer, agora nós precisamos corresponder com aquilo que Deus ele já fez. Então é um chamado prático à unidade, é uma exortação solene que Paulo fala, né, baseada em sua autoridade apostólica e em sua condição. Vamos voltar lá? Efésios capítulo 4, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 3. A velocidade está boa, diminuo para 0,8, tá ótimo, né? Efésios, capítulo 4, 1 ao 3. Olha o Paulo fazendo a exortação solene. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós podemos ver essa vocação solene que Paulo ele faz à igreja. Então, ele está falando, ou ele está convocando a igreja a andar de modo digno. O que é andar de modo digno? É um princípio guia que se aplica a todas as situações da vida. O que é de modo digno? É porque o crente ele tem que andar num padrão de vida. O que é modo digno? É porque Deus ele fez, existe uma expectativa do coração de Deus que nós precisamos corresponder com uma conduta moral dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo místico, espalhado sobre os 4 cantos dessa terra. Então o chamado de Paulo é para que nós possamos andar de modo digno, ou seja, sim, existe um padrão que o crente tem que andar. Eu sei que a pós-modernidade vem com essas questões de modernidade líquida, cada um pode ser o que quiser ser, cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, discordando até da espinha dorsal do próprio Evangelho, cada um pode ter a sua própria interpretação, biblicamente não. Nós nos submetemos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E nós nos submetemos à verdade, e isso sim vai quebrar muitas vezes o nosso modo de viver, o modo digno de como nós andamos segundo a nossa perspectiva. E se tem uma coisa que eu falo muito lá na Atos se houver exposição do Evangelho e não houver exortação, não é exposição do Evangelho. Todas as vezes que alguém expõe o Evangelho, nós somos exortados e confrontados a mudar a nossa vida.
ou então não é de fato exposição do evangelho. Pode ser uma palestra, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa que você pense aí agora. Mas quando nós expomos o evangelho, o nosso coração é revelado. E quando o nosso coração é revelado, nós entendemos, eu estou bem longe de quem eu deveria ser. Eu estou mais ruim do que eu pensei que eu estava. Então é por isso que Paulo ele vai fazer essa convocação solene. O rogo-vos aqui é quase que implorando de forma solene para que a igreja possa andar de modo digno. É um princípio que vai guiar. John Stott ele vai observar que esse andar de modo digno está se referindo à importância de vivermos uma vida que vale a pena, segundo a vocação de Deus. Primeiro que Paulo aqui, ele está falando sobre, ele é prisioneiro. Então vê que existe uma tensão aqui apostólica. Ele é prisioneiro, mas ele tem autoridade porque ele é apóstolo. Um pouco diferente dos apóstolos de hoje em dia, né? Talvez seja por isso que eu repito muito a frase que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque se a gente pegar os apóstolos do passado e os apóstolos de hoje, está bem diferente. Então ele está preso por causa do evangelho, e a igreja consegue respeitá-lo com a sua autoridade apostólica justamente porque ele serve a igreja. Paulo ele vai evocar essa autoridade. Olha que autoridade boa, irmãos. Não é que ele tem uma mansão no meio da praia, não é que ele tem uma mega church, né? Não é que ele tem muita coisa. A autoridade dele é: eu sou prisioneiro no Senhor. Então pensa comigo. Se essa carta aos Efésios está falando sobre a unidade na igreja, é porque existia a necessidade de exortá-los porque não estavam vivendo em unidade. E Paulo, quando ele fala, eu sou prisioneiro no Senhor, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês estão achando difícil viver em unidade? Tenta ser preso. Vocês estão achando difícil ser fiéis em viver em unidade, vivendo livre aí? Por que vocês não vêm aqui ser presos então? Para saber o que de fato é ser prisioneiro do Senhor e no Senhor por causa do Evangelho. É lembrando que a sua prisão não é porque ele fez algo errado, mas era por causa do Evangelho. É na verdade uma glória. E esse apelo dele é justamente que carrega esse tom caloroso, mas um tom amável também. Paulo ele vai dizer, se vocês acham difícil viver em unidade na igreja, tente ser o apóstolo das prisões. Então ele vai falar sobre esse andar de modo digno. Andar de modo digno, que é o chamado a andarmos em coerência. É uma convocação de coerência. Então olha o que nós podemos pensar nessa manhã. A fé, ela não é apenas uma aceitação de afirmações. Tem gente que fala que tem fé, mas tem fé na fé. É fé em quê? Muitas pessoas acham que vivem uma vida de fé, mas elas não vivem uma vida de fé. Elas vivem uma vida de expectativa. É diferente de fé. A expectativa, ela é uma probabilidade de poder ou não acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam, porque nós estamos convictos das coisas que nós não vimos. Então não é uma probabilidade. Andar em fé não é uma probabilidade. Não existe uma probabilidade que Jesus vai ou não voltar. Jesus vai voltar, ele vai descer dos céus reinando com poder e glória. Isso é fé. Agora, a probabilidade de poder ou não acontecer não é fé, é expectativa. Então, a fé, ela não é apenas uma aceitação de afirmação. O pastor está dizendo que Jesus vai voltar, então eu tenho fé que Jesus vai voltar. Você precisa ter fé que Jesus vai voltar, vivendo de modo digno, como se ele fosse voltar hoje. Então, é mais que um relacionamento pessoal com Deus. Isso vai, sim, ser um relacionamento pessoal com Deus, mas precisa ser expressada pela nossa conduta. Porque senão a fé ela fica no campo subjetivo. E é justamente isso que Tiago vai falar, dialogar com Paulo. Que, na verdade, é Paulo que dialoga com Tiago, porque primeiro a carta de Tiago foi escrita. Quando Paulo vai dizer que não é por obras, mas é pela fé, Tiago vai completar falando o quê? Mas eu preciso ter obras, porque obra é evidência de uma fé viva. Então, como que eu provo que a minha fé é uma fé ativa? Através das boas
obras. Vamos citar novamente Efésios capítulo 2, para você entender? Diz o seguinte, Efésios capítulo 2, não somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é presente, dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos criados para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que isso significa? Significa que, de fato, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, boas obras é uma evidência de alguém que nasceu de novo e tem uma fé ativa. E o que é boa obra? Boa obra não é aquilo que eu tento fazer para se achegar a Deus. Porque a Bíblia diz que a minha justiça, ela é como um trapo de imundícia para Deus. Vocês sabem aqui o que é um trapo de imundícia? Trapo de imundícia é como era chamado o pano menstrual das mulheres que moravam na região árida do deserto do primeiro século, sem tomar banho. Então imagina aí, a caatinga. É isso mesmo. O autor está pensando nisso mesmo. E o que a Bíblia está dizendo é que a minha boa obra, aquilo que eu faço para me achegar a Deus, tem esse odor para Deus. Ou seja, é desagradável. Eu não quero ficar perto. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus no sentido de que eu não sou agradável a Ele porque eu estou fedendo. Através das minhas obras. Mas quando nós temos essa revelação de que nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas que boas obras é um resultado daquilo que Deus fez em mim, então a vontade dele é expressada dentro e através de nós. Então é um modo de conduta, de como que nós devemos viver. É um modo de proceder. Então é por isso que a fé ela não é só uma aceitação de afirmação. Ele está falando e eu acredito. Não, mas é uma conduta expressa pelo meu relacionamento pessoal com Deus. É a nova existência que é qualificada pela vocação. Então é um poder, né? É um referencial para esse novo modo de vida que reside na ação primeira de Deus que nos chamou, mas sim na nossa correspondência com aquilo que ele fez. Eu queria deixar bem claro aqui que quando eu falo sobre correspondência, eu não estou falando de uma participação ativa na salvação. Eu estou falando no processo da santificação, que é, inclusive, pelo qual as pessoas possam ver Deus em nós. Lembra do texto? Sejam santos porque ele é santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Tem alguém que pensa assim, então eu preciso ser santo para que eu possa ver Deus. Não é isso que o versículo está falando. Ele está falando que a santidade, que é uma obra que Deus faz em mim, por intermédio da minha correspondência, é a obra ativa cuja qual outras pessoas vão ver Deus em mim por aquilo que eu expresso pela minha relação pessoal com Ele. Então, sem a santidade, ninguém vai ver Deus, porque eu sou a expressão exata de Deus nesse tempo. Não é exata, mas a expressão de Deus. Tira a palavra exata. Só Cristo é a expressão exata. Mas o corpo de Cristo é a expressão de Deus na terra. Como que as pessoas vão ver Deus hoje? Por intermédio da igreja. Então a santificação, ela precisa ser um processo vivido na igreja para que outras pessoas possam ver Deus de fato. Então não é algo que eu construo para ver Deus, isso seria pelas obras, mas é algo que Deus constrói em nós para que outras pessoas possam ver Deus na nossa vida, como igreja. Então essa nova existência, essa qualificação pela nossa vocação. E aqui eu gostaria de falar sobre essa prioridade, né, da coerência da vocação, porque nós devemos, sim, constantemente transformar essa dádiva graciosa da salvação que nós recebemos em uma vida prática e relacional. É paz pela graça. É graça e paz. É paz e graça, é graça e paz. Então você, que é um cristão, você deve viver uma vida que vale a pena. Como eu já citei aqui, o teólogo John Stott, no seu comentário a carta aos Efésios, vai falar assim, o cristão, o modo digno que o cristão ele deve viver é um modo de vida que vale a pena.
E o que é viver uma vida que vale a pena? Viver uma vida que vale a pena é uma vida que você de fato vai lançar sua coroa aos pés de Cristo e você vai ser recompensado pelo próprio Cristo. Isso é uma vida que vale a pena. Talvez um dos maiores medos que eu tenho na minha vida é eu chegar e apresentar as minhas obras para Jesus e ele falar comigo, não era isso que eu queria que você fizesse. Isso não é uma vida que vale a pena. Não importa ter uma igreja de 800, 1.000, 100.000 pessoas, se não for para isso que Jesus me chamou. Sucesso, se não for na perspectiva divina, é fracasso. Então, nós, enquanto nascidos de novo pelo próprio Espírito, nós precisamos viver uma vida que vale a pena, que é andar em unidade. Esse é o primeiro dever da igreja, irmãos. É o dever de andar em unidade. Irmãos, isso é o ponto de partida da igreja, é um imperativo, por isso que Paulo vai falar no capítulo 4, dos versos 1 ao 16, que nós vamos trabalhar nessa manhã e também amanhã, é o ponto de partida desse bloco imperativo, mas ele é seguido por andar em pureza, em paz, em harmonia. Então sim, o caráter, enquanto conduta moral, ele é um pré-requisito para a unidade, e é aqui que a gente falha muitas vezes. Porque talvez como igreja, quando a gente fala sobre unidade, quando nós falamos sobre comunhão, que é o poder ativo do Espírito na igreja, nós queremos levar isso só para o campo que transcende. A gente só fica nas primeiras partes da carta aos Efésios, só no capítulo 1 ao 3. A gente só fala sobre o que Deus fez, sobre realidades espirituais, a gente só fala sobre aquilo que é futuro, mas a gente esquece que existe um caráter que é pré-requisito para a unidade, ou seja, é aquilo que nós ativamente precisamos fazer. O que você precisa fazer para corresponder? Porque é uma busca da unidade cristã. Quando eu busco de fato a unidade cristã como prioridade na minha vida, eu vou então expressar ativamente qualidades morais sobre as estruturas. João Calvino, quando ele vai comentar também Efésios e falando sobre a necessidade de humildade, ele vai comentar que se nós não cultivarmos a humildade, nós seremos impelidos pela nossa natureza corrompida a diariamente romper a união e a comunhão fraternal por pequenas injúrias. Será que isso acontece na igreja? Aqui não, né? Só lá em Vila Velha. Graças a Deus aqui não, eu vim aqui à toa. Aqui que eu falo no estado, né? Porque eu penso igreja no corpo místico de Cristo. Então, olha o que Calvino está dizendo. Se nós não cultivarmos a humildade, nós seremos impelidos pela nossa natureza a romper a comunhão fraternal por causa de pequenas injúrias. Então, Paulo ele vai trabalhar algumas virtudes cardeais aqui. Primeira virtude, eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Humildade. Humildade é base para a unidade. Mansidão. Mansidão, ele vai... Calvino mesmo, quando ele fala de mansidão, ele vai fazer uma conexão de mansidão com paciência. Longanimidade, que é essa capacidade de suportar os outros, mesmo quando a ofensa é repetida. Nós precisamos manifestar o amor. Talvez nós continuamos a perpetuar a pergunta de Pedro: quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? A resposta de Jesus foi: eu vou atualizar para você o que significa 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Amor é o contexto para essa tolerância mútua. John Stott, no seu comentário, ele vai enfatizar o seguinte: o que é moral é mais importante do que aquilo que é estrutural. Então nós precisamos sim preservar essa unidade existente. Então, voltando aqui, humildade, mansidão, longanimidade, amor. Eu vou aprofundar um pouco mais depois sobre isso, mas realmente são
as virtudes cardeais para manter a unidade do corpo. No versículo 3, Paulo ele vai usar uma expressão que aqui é um ponto-chave. Versículo 3, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos preservar a unidade. E aqui a gente já começa com a ideia de que a unidade, ela não é uma construção humana. A unidade é um fato espiritual. Já que Paulo está falando sobre a unidade do Espírito. E Espírito aqui não é o Espírito humano, é o Espírito Deus. Então, a unidade não é uma construção humana. O homem não consegue viver em unidade. No máximo, o homem consegue viver em união. Você vai chegar e você vai olhar na torcida. Não quero falar de Flamengo, não, sou cruzeirense. Você vai olhar na torcida do Cruzeiro e você vai ver aquela multidão de gente, todo mundo com a mesma camisa. Fica bonito, todo mundo junto, cantando lá, falando, o Senhor é Salvador, é isso que eles falam lá. O Cruzeiro é time de crente, né? Então, mas quando o jogo acaba, o que acontece? Cada um vai viver a sua vida, cada um vai viver o seu contexto. Ou seja, a união não é unidade. Unidade é quando nós estamos ligados no mesmo propósito. Humanamente falando, é impossível um ser humano viver em unidade. No máximo, nós conseguimos viver em união. Porque quando nós vivemos em união, isso fala sobre afinidade. Daqui a pouco eu vou entrar sobre isso. Porque quando nós temos afinidades, nós conseguimos viver em união. Na frente da casa do pastor tem um CrossFit. Se alguém aqui conhece o CrossFit, você sabe a seita que é um CrossFit. Eu fui convertido, eu participei dessa seita durante 2 anos e meio. Brincadeiras à parte, mas quando você chega numa comunidade que é uma união de propósitos no sentido de afinidades, isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas quando nós falamos sobre a unidade, isso só pode acontecer pelo vínculo do Espírito, o Espírito Deus que existe por intermédio da obra de Deus. Mas quando Paulo está falando assim, olha, nós precisamos preservar, ele está falando de um esforço exigido por Deus aos crentes para que nós possamos preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então não é cruzar o meu braço e ficar com a boca escancarada de dente esperando a morte chegar. Não é isso. É eu me esforçar para preservar a unidade pelo vínculo da paz. E a paz é a palavra-chave aqui em Efésios, já que Cristo é a nossa paz. Paulo vai falar isso lá no capítulo 2, verso 14. Então a igreja, ela não gera a unidade, mas a igreja, ela preserva a unidade. A igreja, ela não salva pessoas. A igreja prega o evangelho e o Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quem Deus vai despertar? Eu não sei, ele vai despertar aqueles que ele quiser despertar. Mas qual que é a nossa responsabilidade? Pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja, assim como ela não salva pessoas, mas confia na soberania de Deus, nós temos que ter a clareza, a igreja não gera unidade, a igreja foi chamada para preservar a unidade. Capítulo 1 ao 3, é porque Deus já fez, agora nós correspondemos com ele. E qual é a forma de nós preservarmos a unidade? Humildade e mansidão, juntei as duas palavras, humildade e mansidão. São virtudes, irmãos, que atacam a raiz de discórdia. Eu não sei, talvez aqui não aconteça de fato, mas eu tenho 38 anos e eu tenho 38 anos de lida com a igreja e eu sempre vi discórdia no meio do povo de Deus. Quando eu leio o Antigo Testamento, problema de discórdia e murmuração no meio do povo de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos problema de discórdia e murmuração no meio do povo de Deus. Igreja histórica dos primeiros séculos, discórdia e murmuração no meio do povo de Deus. Essas virtudes, humildade e mansidão, elas atacam não o fruto, que é a consequência, mas ela ataca a raiz da discórdia. Ela ataca o egoísmo, ataca o orgulho.
Então, quando nós falamos sobre humildade, nós vamos ver que, de fato, é o reconhecimento de que todos são iguais em valor perante Deus. Porque na salvação e na condenação, Deus não faz, de fato, acepção de pessoas. Ele morreu por todos, todos no sentido de homem, mulher, rico, pobre, toda raça, todo povo, toda nação. Ele não faz essa distinção. E é pensar pouco nos próprios méritos. E pôr Cristo em primeiro lugar. Os outros em segundo e o seu em último. Olha que bacana ser cristão. Talvez você foi convidado para ser cristão porque Deus ia te abençoar. Não, Deus ele quer te matar. Olha a ordem, você coloca Cristo em primeiro lugar, você coloca o seu irmão em segundo lugar e você em terceiro lugar. Essa é a ideia central da Bíblia, de Paulo, e Stott vai comentar sobre isso. É uma mentalidade que reconhece em primeiro lugar o valor dos outros. Isso é humildade. Mesmo que você não considere que o outro seja melhor que você, a instrução bíblica é: valorize o outro mais do que você valoriza a si mesmo. E essa virtude, ela é desprezada no mundo greco-romano aqui, que Paulo escreve a carta de Éfeso. Porque naquela época já, considerar o outro superior a si mesmo era um sinal de fraqueza. Porque se eu sou inferior a alguém, logo eu me torno servo de alguém. Se eu considero alguém superior a mim, logo eu me torno escravo de alguém. Pensa em Jesus, Filipenses capítulo 2. Que mesmo sendo Deus, não levou em consideração que ser a Deus era algo que ele deveria se agarrar, mas se esvaziou de si mesmo, tornando-se doulos, escravo, servo. Então a mentalidade que reconhece o valor dos outros superior a si mesmo é a virtude expressada e a intenção de Paulo aqui em falar: olha, nós precisamos primeiramente ser humildes e mansos. Tem gente que acha que mansidão é falar baixo. Não, fulano é tão manso. Talvez não. Mansidão, olha só, aqui não está falando de volume de voz. Mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a ausência da disposição para reivindicar os seus direitos pessoais. Glória a Deus. Isso é mansidão. Não, mas o fulano ele fez aquilo comigo. Sofre o dano. Não, mas ele tá errado. Então, isso é sofrer o dano. Se ele tivesse certo, não era sofrer o dano. É força sobre controle. É a suavidade de uma personalidade forte, mas que é senhora de si mesma. Não é fraqueza, mas é o poder domesticado pelo Espírito. Então, isso aqui é... né? Sabe aquela pessoa de personalidade forte que você vai corrigir, ela fala assim, mas esse é o meu jeito? Não importa o seu jeito, irmãos, importa o jeito de Cristo. Isso está virando desculpa hoje em dia, muleta. Não, sabe o que é, pastor? Mas esse é o meu jeito. É, mas que é o seu jeito, eu já sei. Jesus já sabe, é por isso que ele morreu na cruz. É porque nós vamos submeter o nosso jeito e vamos domesticar o nosso jeito pelo Espírito. Isso é mansidão. É você ter algo para poder falar, mas você se calar muitas vezes. É você saber que você tem um ímpeto, né, mais exacerbado, mas você se submete ao freio do Espírito. A língua é o leme do corpo. É a forma como você fala que conduz a sua vida, segundo o que as Escrituras nos ensinam. 2, longanimidade e suporte mútuo. A longanimidade vai falar sobre muita paciência. Glória a Deus, né? Em 2025, se tem uma coisa que o ser humano ele está tendo é muita paciência, né? Longanimidade é muita paciência.
E até falando um pouco sobre esse contexto da pós-modernidade, excesso de telas, excesso de dopamina, excesso de entretenimento, isso que mais tem gerado nas pessoas é falta de paciência. Eu lembro quando começou o computador de escada, lembra? A internet de escada? Mas, né, um monte de gente aqui não vai lembrar, mas a internet de escada, muitas vezes você colocava o computador lá, não podia, né, ninguém falar no telefone, você colocava lá e colocava para discar, às vezes você saía, voltava 10, 15 minutos, não tinha nem conectado a internet. Não era? Dependendo do seu pacote de dados, não tinha nem conectado a internet. Depois da meia-noite era festa, né? Porque aí, uau, é agora que a gente vai... Né? Mesmo assim, pela minha máquina mesmo, misericórdia. Hoje em dia, você não tem paciência mais de escutar uma propaganda de 12 segundos no YouTube. Né? Áudios no 2.0. Aí depois a pessoa fala assim, não, mas é porque o fulano mandou uma mensagem desaforada. Eu já pergunto logo, você escutou em qual velocidade? Porque talvez né, o 2.0 pode parecer alguma coisa que não é, irmão. Né? Recebe aí. Talvez. Já tentou escutar no 1.0? Porque talvez muda um pouco. Isso Paulo, em Romanos 12, vai falar: a gente não pode se conformar a esse século sistema. Então, longanimidade vai gerar o suporte mútuo, que é justamente nós termos muita paciência. E se tem um lugar que a gente precisa ter muita paciência, Pastor Rodrigo, é na igreja. Né? É a igreja que eu falo pessoas. Então, esse suportai uns aos outros em amor não é simplesmente uma questão de eu não tolero fulano, mas eu preciso suportá-lo porque eu amo a Jesus. Não está falando só de uma tolerância constante. Está falando de eu dou suporte a essa pessoa. Não é só o fato de eu não gosto dela, mas eu suporto. Eu posso até não gostar muitas vezes, mas além de tudo eu ainda vou dar suporte a ela para que ela seja, inclusive, lançada em lugares que eu não vou ser. Paciência para com as pessoas, irmãos, especialmente os provocadores. Sabe aquela galera que gosta de provocar, gosta de uma tensão? É ter paciência. Estou te falando que Efésios é mais sobre o chão da fábrica do que a gente pensa. É suportar as falhas dos outros. Por quê? Nós estamos motivados pelo amor. E primeiramente não é o nosso amor pelo próximo, é por Deus. Porque se a nossa motivação é o amor pelo próximo em primeira instância, a gente falha muitas vezes. Eu vou evangelizar aquele morador que está em situação de rua porque eu amo ele. Mas o dia que ele tacar uma pedra e quebrar o retrovisor do seu carro, você não vai mais amar ele. Porque o amor do homem é condicional. Agora, se nós padronizarmos o nosso amor a Deus, independente daquilo que a pessoa faça, não há sombra de variação no caráter de Deus, porque ele não muda. E continua o mesmo. Então nós vamos suportando longanimidade, dando suporte, mesmo àqueles que são provocadores, mesmo àqueles que demonstram a sua falha, e somos motivados pelo amor em Deus. Então é por isso que nós precisamos preservar a dádiva. A unidade não é algo de fato que nós criamos enquanto igreja. É um esforço diligente, porque é necessário preservar uma realidade que já existe. A unidade, ela é do Espírito, significa que é uma dádiva de Deus. Se a unidade é do Espírito, é porque nós recebemos do Espírito. O vínculo da paz que Paulo vai falar aqui é justamente o que mantém a unidade. É essa paz que é uma realidade presente, mas também é uma realidade escatológica. É uma realidade futura. Ela é uma realidade vigente, ou seja, ela é incompleta, mas ela se completará no futuro, a fim de que nós possamos, de fato, evidenciar a totalidade da vontade do Senhor. E essa igreja aqui, essa parte da igreja, ela expressa incompletamente a vontade de Deus de reunir um povo. Só que escatologicamente falando, futuramente falando, todos os povos, línguas, raças e nações estarão diante do trono dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Então aqui já é uma realidade, é uma sombra da realidade que será completada no futuro. O vínculo da paz que nós devemos viver hoje será completado no reino de Cristo. Mas nós já conseguimos viver hoje pelo vínculo da paz que está presente, já que o Espírito que recebemos é justamente por ele que nós temos esse vínculo da paz, é a nossa unidade. Então, esse vínculo do perdão, nós, enquanto cristãos, nós devemos cultivar atitudes concretas. Amor, paciência, mansidão, humildade, tolerância, né? Na perspectiva paulina aqui, humildade e mansidão é o segredo da concórdia, já que vai na raiz da discórdia. Então isso, irmãos, exige um esforço constante. Eu devo fazer todo o esforço necessário, constante. Para quê? Para preservar a unidade. Então, se esforçar, nós vivemos numa sociedade pós-moderna que ela é baixíssima, tem baixíssima resistência à dor, a sofrimento. Tem um filósofo que eu gosto muito, ele chama Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano, e ele vai usar, né, em diversos escritos, mas ele vai usar uma analogia da princesa e a ervilha. Ele vai falar que a pós-modernidade é como a princesa e a ervilha no colchão. A princesa ela pode ter um colchão real, mas ela não consegue dormir à noite porque tem uma ervilha no colchão. E ela tem baixa sensibilidade ou alta sensibilidade à dor. Hoje é a pós-modernidade. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer o dano. Enquanto isso, o que a Bíblia está dizendo é necessário um esforço constante para preservar a unidade. Isso vai exigir relacionamentos sacrificiais. Porque essa unidade ela não é estrutural. Eles não montaram essa estrutura aqui e veio um combo de unidade. A unidade ela foi dada pelo próprio Deus, pelo Espírito. Só que, quando nós temos essa revelação da unidade, que já foi presenteada, dada pelo próprio Deus, agora exige de todos nós um esforço para que nós possamos corresponder moralmente àquilo que espiritualmente já está vigente. Vocês estão conseguindo entender? Eu preciso corresponder moralmente aquilo que espiritualmente já está vigente. É o fruto do Espírito. Então nós precisamos crescer um pouco mais nessa natureza fundamental da comunidade cristã, porque é uma base comunitária mesmo. E ela é autêntica, porque ela não é baseada na afinidade humana. E aqui eu gostaria de entrar nesses últimos minutos sobre essa questão da afinidade. Porque tem gente que acha que igreja é um grupo de afinidade. A base de uma comunidade cristã, de uma igreja, não é a afinidade humana, mas é a experiência compartilhada ou um ideal de comunhão. Comunhão não é você chegar na mesa lá da galera da igreja, sentar lá e conversar e comer, e você chegar na sua casa e falar assim, nossa, eu tive um tempo de comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão é quando há iluminação pela palavra e pelo Espírito. Então você pode sim sentar e comer, você pode se sentar e conversar, mas se não tiver expressamente o evangelho compartilhado a partir daquilo que ele se tornou intrínseco em nós, isso não é comunhão. Em palavras mais claras, é porque talvez a pessoa fale assim, então eu preciso só falar do evangelho, como se fosse do evangelho citando o texto sagrado. Não. É porque aquilo vai se tornar uma realidade interna para mim, aquilo que eu conseguir absorver do evangelho, ele também vai sair de mim. É aquilo que Deus faz em mim, ele vai sair também de mim. A boca fala do que o coração está cheio. É aquilo que eu consegui receber como mensagem do Evangelho, eu consigo também transmitir com a minha fala como mensagem do Evangelho. É aquilo que se tornou uma realidade para mim do Evangelho, eu consigo também formar em outras pessoas aquilo que de Cristo está sendo formado em mim por causa do Evangelho. Isso é comunhão. Então, existe aí a realidade divina que estabelece e é sustentada unicamente pela obra de Jesus Cristo, que é expressa no Evangelho, como o autor
aos Hebreus vai dizer que Deus ele falava de muitas formas aos pais, pelos profetas, mas que hoje ele fala pelo Filho. Vocês estão comigo aqui ainda? Amém. Então essa comunhão, ela é mediada exclusivamente por Cristo. Um autor, um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele vai argumentar que um cristão, quando ele entra em contato com outro cristão, só pode ser pela realidade do sangue de Cristo, para haver unidade. Ou seja, sem Cristo, o caminho para o outro ainda está bloqueado. Porque o nosso próprio eu sempre nos impele a viver em conflito com o outro. Se nascendo de novo, vivendo pelo Espírito, nós somos impelidos muitas vezes a viver em conflito com o outro. Imagina com o caminho bloqueado, já que não receberam do Espírito que o mundo não pode receber. Então, Cristo, ele é o mediador que estabelece a paz com Deus e os homens, e entre homens e homens, entre Deus e homem, e pessoas. É por isso que Bonhoeffer ele vai dizer o seguinte: apenas em Cristo somos um. Apenas por meio dele estamos ligados uns aos outros. Ele é o único mediador e será por toda a eternidade. Então essa mediação, irmãos, ela é divina. Ela estabelece uma distinção que é crucial em outras comunidades. É uma distinção crucial entre uma realidade comunitária e uma realidade espiritual, uma comunidade espiritual. E aqui eu gostaria de trabalhar essas duas realidades, de uma realidade espiritual e uma realidade natural, que eu vou chamar aqui, como o autor Mark Dever, ele vai chamar de realidade psíquica. O que é uma realidade espiritual? É uma realidade pneumática. O que isso significa? É uma realidade pautada no poder do Espírito. A igreja, ela é pneumodinâmica. O que isso significa? É que a igreja ela é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja empoderada, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós, como uma igreja empoderada, nós vamos ganhar o mundo? Sim, como? Servindo a todos, sendo escravo de todos. Olha como é que o reino de Deus realmente ele vem para... Os discípulos pensaram que o Messias iria tomar o trono romano e agora sim, quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender. E vem Jesus com aquela mensagem dele. Então, agora vocês vão morrer. Porque se o seu mestre está morrendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa realidade espiritual, pneumodinâmica, pneumática, ela é baseada no poder do Espírito que é revelado na igreja. E essa realidade ela é fundamentada na clara palavra de Deus e na verdade do amor. Posso chamar aqui de amor ágape, apesar de não haver distinção entre ágape e eros, né, no termo grego original, mas eu vou usar o ágape aqui justamente para você entender sobre o serviço que nós prestamos a um outro ser humano. Então não é uma união, né, qualquer, é a união que é mediada por Cristo, é a unidade que é mediada por Cristo. Então a autoridade pertence ao Espírito Santo. O que isso significa, Pedro? Que não pode ser do nosso jeito. Quando eu falo que somente Cristo, solos Cristos, acabamos de passar pela reforma protestante, solos Cristos é do jeito dele. Que o Espírito Santo é soberano sobre a igreja, é que é do jeito dele. Que somente as Escrituras é que não é de acordo com a minha vontade, mas eu me submeto à palavra, sabendo que a palavra é viva e eficaz. Então, quando eu falo sobre essa unidade mediada por Cristo, eu estou dando autoridade, dizendo, a autoridade pertence a Cristo. Quando eu estou falando que existe uma mediação do Espírito, é porque a autoridade pertence a Cristo. Então, a realidade espiritual está falando que a soberania pertence a Deus. Agora, uma realidade natural, não. Ela é baseada nos impulsos e desejos da alma humana. Ela é uma comunhão
que ela é imediata, porém ela é fraca. É uma comunhão que é rasa, é uma comunhão que não está pautada no Espírito, mas ela de fato não é comunhão, mas ela é união. Ela é um ajuntamento, é uma fusão direta entre o eu e o tu, governada pelo eros. E aqui é muito sério, porque quando nós falamos sobre esse desejo humano, é quase que uma pornografia. É o eu e o tu, é aquilo que você pode me oferecer baseado no meu desejo. E muitas relações de crentes são pornográficas, porque são relações onde eu preciso que você satisfaça o meu desejo. Então, esse tipo de comunidade, muitas vezes pode até parecer piedosa, irmão, pode ter cara de igreja, cheiro de igreja, parede preta, igual vocês aqui, church. Cadê? Pode ter, né? Daqui a pouquinho vai ter máquina de fumaça aqui, vai entrar a Arca da Aliança, o chofar, vai ter brincadeira. Mas esse tipo de comunidade pode ter cara de igreja. É porque a gente está chamando de igreja hoje aquilo que a Bíblia não diz que é igreja. Isso é um veneno para a verdadeira irmandade cristã, pois as pessoas estão sendo enganadas por aquilo que Paulo vai falar em Gálatas, que é um outro evangelho, é uma outra mensagem. E de fato eu posso concordar, não é a igreja que sofre com o Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro é ruim, mas é o Rio de Janeiro que tem sofrido com igrejas ruins porque não são igrejas. Porque esses lugares trocam a realidade divina por um ideal humano. Vamos juntar uma comunidade aqui porque a gente vai satisfazer os nossos próprios desejos. É uma comunidade pornográfica. Agora, quando nós olhamos biblicamente, né, a comunidade espiritual, ela é um testemunho de vida sobrenatural. Mark Dever e James Lope, eles vão desenvolver uma distinção paralela que é focada justamente no poder e no testemunho da igreja. E eles vão fazer um contraste entre as visões da comunidade. Então, eles vão separar aqui comunidade mais e a comunidade que revela o evangelho. Então, presta atenção nisso aqui, que é muito importante. O que é o evangelho mais, pautado na comunidade mais? O evangelho mais é onde os relacionamentos se baseiam no evangelho mais alguma coisa. Isso não é um assunto novo, né? Os apóstolos já tiveram que trabalhar contra esse judaizante, os judaizantes da época e esses judaizantes modernos que nós temos que trabalhar. Os judaizantes eram aqueles que falavam, não, sim, Jesus ele morreu e ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, mas não é somente Cristo, nós precisamos também obedecer à lei de Moisés. Então é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e obedecer os 613 aspectos, preceitos da lei. Agora, os judaizantes modernos são, é Jesus e mais o meu monte, é Jesus e o cajado ungido, é Jesus e a vassoura ungida, é Jesus e a minha leitura bíblica, é Jesus e a minha oração poderosa da madrugada, das 3 horas da manhã, porque se não fosse isso, Jesus não ia ter nem o poder de fazer aquilo que ele faz. É Jesus e o meu jejum poderoso, são obras que nós fazemos para poder ajudar a Jesus a completar a obra dele. É como se nós estivéssemos dizendo as mesmas coisas que os judaizantes disseram. Jesus não é o suficiente. Então, esse evangelho mais é o evangelho mais alguma coisa. O problema é que, tanto no Novo Testamento, da igreja primitiva, quanto na historicidade da igreja, a igreja reformada, pós-Martinho Lutero, os pré-reformadores, os pós-reformadores, sempre o que é entendido é que se existe o evangelho e mais alguma coisa, é anátema. É um outro evangelho. Então, quando eu pego essa comunidade mais, que expressa o evangelho mais, que é o evangelho e mais alguma coisa, são comunidades que são pautadas em experiência de vida, identidade, causa, status social, gostos pessoais. É uma comunidade que ela é um fenômeno demográfico e que ela poderia existir sem Deus.
Parece que é aquela frase que Billy Graham replicou. Em muitas igrejas, se o Espírito Santo fosse retirado, eles nem sentiriam falta dele, porque ele não é nem ativo na igreja. Então é de fato um fenômeno demográfico. Ou seja, pode existir sem Deus e diz pouco sobre o poder do Evangelho. Então não se assustem. A igreja que cresce e dá certo não necessariamente é uma igreja que está empoderada pelo poder de Deus. Porque dá certo, se não for na perspectiva divina, bíblica, do que é ser igreja, não é dar certo. Porque nós podemos criar comunidades que dão certo sem o Espírito Santo. Nós podemos criar coisas para que dê certo sem o poder do Evangelho. Eu já escutei lá em Vila Velha, se você fizesse culto à noite, você ia ver como é que essa igreja ia encher. Ia encher de jovens essa igreja. Eu falo, eu estou querendo fazer um culto de madrugada para ver se esvazia. Comunidade do Evangelho mais. Qual que é a comunidade que revela o Evangelho de fato? É onde muitos relacionamentos que não existiriam sem a verdade e o poder do Evangelho existem. Essa comunidade torna o Evangelho visível, invisível em algo visível. Então, olha só, a comunidade que revela o Evangelho é o poder de Deus sendo demonstrado em unir naturalmente aquilo que era dividido. O propósito divino para a igreja, conforme nós vemos aqui, nós vimos em Efésios capítulo 3, Efésios 1, é que é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como que isso ocorre, irmãos? Como que a multiforme sabedoria de Deus ela é de fato revelada, não só para os homens, mas também para principados e potestades. Está falando dos dominadores do ar, está falando de Satanás e seus demônios, que estão nas regiões celestiais. Está falando que isso ocorre quando radicalmente pessoas que seriam diferentes, inclusive inimigas, como judeus e gentios que são mencionados nessa carta, elas são unidas, unificadas em um só corpo, que só pode ser um ato evidentemente sobrenatural. São pessoas que naturalmente seriam inimigas, mas elas são unificadas pelo vínculo da paz no Espírito, e agora elas têm que preservar a unidade, mesmo que não se gostem. Porque a igreja não é grupo de afinidade. Você não está aqui para juntar com pessoas que você gosta, você está aqui para juntar com pessoas que estão unificadas em Cristo. Se Deus é o seu pai, você escolhe seu irmão? Não. Quem faz isso não entendeu o Evangelho. Eu vou juntar só com quem eu quero. Então, vamos olhar aqui algumas características. Até que horas que eu posso ir? 12:30? Que hora? 11? Ih. Rapaz, espera aí. Segunda sessão. Acho que dá para terminar, eu acho. Não, é porque eu não... Então, deixa eu só terminar isso aqui rapidinho. A comunidade que revela o Evangelho, então, ela é marcada por algumas dimensões. Prometo que não vou passar muito, não. Então, olha só. Quais são as características de uma comunidade bíblica? Primeiro, é o compromisso baseado no chamado. O que isso significa? A profundidade da comunidade cristã, ela não é construída sobre o conforto, mas sobre o chamado. Dever, ele vai falar isso na sua obra e vai contrastar esses dois modelos de compromisso. Primeiro, compromisso baseado no conforto. Vai tratar do compromisso como um processo gradual, ou seja, as pessoas se envolvem à medida que elas se sentem confortáveis. Eu estou com uma paz no coração de servir a igreja. Mas não, é porque elas estão vendo, na verdade, as suas necessidades sendo atendidas.
É uma abordagem que atrai pessoas porque elas têm mentalidade consumidora e isso vai resultar em relacionamentos superficiais. Por que eu vou naquela igreja? Porque ela tem um bom estacionamento. Por que eu vou naquela igreja? Porque ela tem um kids bom. Nossa, glória a Deus, ela cuida da minha criança enquanto eu vejo a palavra. Por que eu vou naquela igreja? Porque aquela igreja tem ar-condicionado. Por que eu vou naquela igreja? Porque ela é confortável. São consumidores. Deveriam não estar indo na igreja, mas no shopping, porque paga para ter aquilo que elas querem ter. É um compromisso baseado no próprio conforto. Se chega num lugar onde não tem um bom estacionamento, onde não tem uma boa cadeira confortável para sentar, que não é aquela estrutura bacana que ela gosta de ver, é porque não tem uma vocação baseada no chamado. O compromisso do cristão, quando é baseado no chamado, ele entende esse compromisso futuro da igreja, não como um evento, mas como algo que é inevitável à salvação. Isso não é sinal de maturidade, não, irmãos. Não é porque ele precisa amadurecer, não. Isso é um aspecto fundamental de quem nasceu de novo, é o ponto de partida. Unidade é o ponto de partida. Então é por isso que quando nós falamos sobre uma membresia formal na igreja, não é uma mera formalidade, mas é um ecossistema essencial onde os relacionamentos autênticos podem florescer. A membresia, ela afirma um compromisso informal que vai trazer concreto aquilo que nós não conseguimos ver. Torna visível o compromisso, criando um ambiente seguro para os relacionamentos que devem se envolver de forma rápida. E vai tornar a nossa responsabilidade um compromisso, provendo uma estrutura para a disciplina e é baseado na autoridade do Espírito sobre a igreja. Então nós podemos ver sim essa largura, essa unidade na diversidade. E aqui é muito importante a gente entender isso. Eu vou falar muitas vezes sobre isso, mas existe uma unidade na diversidade. A diversidade em uma igreja não é o fim em si mesma. As diferenças dentro da igreja não é o fim em si mesmo, mas diferença no meio da igreja é o propósito de Deus para a igreja. Então não é um fim em si mesmo, mas é o efeito natural, inevitável do evangelho, que une as pessoas que o mundo separa. É um dos testemunhos mais poderosos da verdade do evangelho. É você olhar para uma comunidade e ver em unidade aquilo que lá no mundo estaria separado. Entenda comigo, é uma realidade tão poderosa que aqui nesse ambiente chamado igreja, é o único lugar que pode sentar um juiz e um ex-presidiário e os dois louvarem a Jesus porque estão unidos em Cristo. Em que outro lugar que você vê isso? Então não interessa a idade, classe econômica, filiação política, habilidade social, contexto cultural, nada disso importa. Quando nós temos essa realidade da unidade na diversidade. Isso fala sobre a largura da igreja. Amém? Eu não vou passar, não, porque eu sei que vocês já estão cansados. E só para a gente terminar, ministério por semelhança. É estruturar a igreja em grupos de afinidade, ou seja, idade. Eu só ando com os homens que são mais novos. Eu só ando com os homens que são mais velhos. Eu só ando com os jovens. Estado civil. Não, aqui é o grupo dos solteiros. Aqui é o grupo dos casados. Profissão. Não, eu só ando com o pessoal do meu trabalho. Isso não é evangelho. Essa estrutura da vida da igreja em torno de grupos de afinidade pode criar bolsões de comunidade que deveria ser homogênea. E isso obscurece o evangelho. Então são pessoas que são consumistas, mentalidade consumista, que presume que a diversidade deve acontecer sem sacrifício. Ou seja, grupo de afinidade vai acontecer na igreja, isso é um fato. Ponto. Mas grupo de afinidade não pode ser cultura dominante na igreja. Ou você se assenta com aquele que é unido, unificado em você por Cristo, ou você ainda não entendeu o propósito da igreja. Você ainda não entendeu o propósito do evangelho. Então, é viver com inimigos naturais, mas que se amam por causa de Jesus. E isso exige sacrifício. E é de fato, voltando no que eu falei, é aquela pessoa que você naturalmente não gostaria, não seria amiga dela, não seria convidada para a sua festa de aniversário.
que você não a chamaria para sair para comer, que você não convidaria ela para ir na sua casa, mas você vive em amor pelo vínculo da paz, porque ela pertence à sua família, já que é filha do seu pai. Então isso exige, sabe o quê? Sacrifício. Um sacrifício constante ao nosso conforto, às nossas preferências e aos nossos recursos e hábitos. Isso é a realidade da igreja. É isso que Paulo está trabalhando aqui nesses primeiros versículos. Então é muito mais chão da fábrica do que você pensa. É muito mais realidade na prática do que algo que transcende. Não é sobre as nossas preferências. Não é sobre os grupos que nós queremos formar dentro da igreja. Eu falei esses dias, né, eu repliquei aqui, a igreja ela sempre vai ter panela. Nossa, que heresia. Não é verdade. O que não pode ter na igreja é tampa. Entendeu? Grupos vão haver. O que a gente não pode é fazer distinção de pessoas por aquilo que nos separa, já que o que nos une é maior, Cristo Jesus. Amém?